A cidade de Piquete, aninhada aos pés da imponente Serra da Mantiqueira, sempre foi um lugar de paz e rotina para Daniel. Mas sob a superfície tranquila, pulsava um mistério que a cidade se recusava a esquecer: o desaparecimento de Marco Aurélio. Em 1985, o jovem escoteiro de 15 anos sumiu durante uma trilha no Pico dos Marins. A busca foi incessante e a comoção nacional, mas ele jamais foi encontrado. O caso se tornou uma lenda urbana, um fantasma que assombrava as conversas e as noites. Para Daniel, que cresceu ouvindo a história, a lenda era uma obsessão. Aos 30 anos, ele já era um trilheiro experiente e um pesquisador amador de mistérios. E decidiu que era hora de confrontar a montanha e o seu segredo. Ele se preparou meticulosamente. Reuniu os relatos da época, os mapas, as teorias, as fotos antigas. Havia algo no caso que o intrigava. A trilha, conhecida por sua dificuldade, não era impossível para um grupo de escoteiros. O desaparecimento de Marco Aurélio, que se afastou para buscar lenha, parecia inexplicável. Daniel acreditava que a resposta não estava no sobrenatural, mas em algo muito mais tangível e talvez ainda mais assustador. Naquele sábado ensolarado, ele iniciou a subida, a mochila pesada nas costas, o ar puro e gelado enchendo os pulmões. A trilha era desafiadora, com subidas íngremes e trechos rochosos. Daniel não sentia medo, mas uma estranha sensação de familiaridade, como se estivesse revivendo cada passo de um roteiro. Ele seguiu a rota que o grupo de escoteiros havia tomado, buscando os pontos de referência que encontrou em suas pesquisas. Ele chegou ao local onde o acampamento foi montado e onde Marco Aurélio foi visto pela última vez. O lugar estava inalterado, exceto por uma cruz de madeira, um memorial solitário que era a única prova de que algo terrível havia acontecido ali. Daniel se afastou da trilha principal, seguindo uma intuição. Ele tinha notado em fotos aéreas uma formação rochosa peculiar, que parecia ter uma pequena entrada escondida pela vegetação. Era uma trilha de animais estreita e perigosa. Ele se embrenhou na mata fechada, com o coração batendo forte, sentindo a mesma tensão que o jovem escoteiro deve ter sentido há quase 40 anos. Ele rastejou sob galhos e se espremeu entre rochas, até que a entrada da gruta se revelou. A escuridão era completa. A lanterna em sua mão era o único farol. O ar era denso, carregado de umidade e do cheiro de terra. Ele sentiu um arrepio na espinha. Ali, no fundo da gruta, ele viu algo que gelou seu sangue. Uma mochila antiga e desbotada, quase totalmente coberta por musgo. Ao lado dela, um par de coturnos. O logotipo do movimento escoteiro, já quase ilegível, estava na mochila. Não havia dúvidas. Eram os pertences de Marco Aurélio. O mistério estava se desvendando, mas o que ele encontrou em seguida foi algo que a mente humana teria dificuldade de processar. Não havia ossos nem restos mortais. No fundo da gruta, havia algo que parecia uma espécie de portal. Não era um buraco negro, mas algo que emanava uma luz suave de uma cor que não existia no espectro conhecido. A superfície ondulava como água, mas era sólida, silenciosa. Daniel sentiu uma atração irresistível e tocou a superfície. O contato foi indescritível. Ele sentiu a floresta inteira em seu ser, as montanhas, a cidade, o mundo. Ele percebeu então o que tinha acontecido. Marco Aurélio não havia desaparecido. Ele havia sido transportado de alguma forma para um outro lugar. O garoto não se perdeu, não foi sequestrado ou atacado por um animal selvagem. Ele havia sido engolido pela própria montanha, por algo que ia além da compreensão humana. Daniel permaneceu ali por horas, processando a descoberta. Ele tinha a prova física, a mochila e a experiência pessoal daquele portal. Ele se sentiu o novo guardião de um segredo milenar. Ele havia resolvido o mistério. Mas a resposta era tão inacreditável que a maioria das pessoas o taxaria de louco. Ele retornou para Piquete carregando a mochila de Marco Aurélio como uma relíquia. Ele entregou os pertences para a família, que chorou ao tocar os objetos do filho, e contou a história. Para sua surpresa, eles acreditaram. Eles tinham vivido com a dor por anos e a explicação, por mais fantástica que fosse, parecia fazer sentido. Eles podiam finalmente ter paz. Daniel decidiu que não divulgaria sua descoberta para o mundo. O mistério, ele percebeu, não pertencia a ele ou à mídia, mas à família de Marco Aurélio e à própria montanha. Ele continuou suas trilhas no Pico dos Marins, mas agora com um novo propósito. Ele não buscava mais a glória ou a fama. Ele buscava a quietude e o conhecimento que a montanha podia oferecer. Ele se tornou um protetor,
garantindo que ninguém se aproximasse do portal. Ele tinha resolvido o enigma, mas a montanha tinha lhe dado um novo mistério para proteger.